Olá pessoal, hoje estou trazendo para vocês mais um colorido fofo desse livrinho fofo, Meu Feliz Ted, que é um ursinho, mas aqui traz na capa a ursinha, porque esse aqui é o livro número 2. Quero mais para frente conseguir o número 1, que também é muito fofo. E a ilustração que a gente vai estar colorindo vai ser o Ted numa biblioteca. E pelo que eu vejo, aqui tem as luzes, os livros, e está aqui como aberto. Então é um shopping de livros, tipo uma livraria, bookshop. Então vamos colorir agora o Ted lendo nesta loja de livros. Vamos lá? Nunca esqueçam de colocar a folha de acetato, tá? Ele vem junto. Esse livro, além das gracinhas de ilustrações, traz o acetato, traz este marcador fofinho também, para você estar marcando as páginas que você vai colorir ou que pretende colorir mais para frente. Vou começar com o 169, fazendo aqui os detalhes da loja, usar mais tons pastéis, mas vamos ver como é que vai desenrolar todo o processo, porque às vezes a gente pensa uma coisa e durante o processo vem outras ideias, outras inspirações e a gente acaba mudando, né? Acaba mudando de direção. E o mundo do colorido, da arte, traz essa liberdade pra gente de, se você quiser mudar, você muda o seu processo, sempre tranquilo. O colorido é seu, o livro é seu, as canetas, os lápis são seus. E tem mais uma coisa, eu pretendo fazer aqui um mix média. Misturar caneta e lápis. Ela parece que está querendo secar. Então eu vou usar aqui a parte chanfrada que solta bem mais tinta. Até uma homogeneizada aqui na cor. Olha, já gostei aqui do resultado. Aqui com certo cuidado, porque assim é mais estreitinho. E agora eu venho com ele, com a parte chanfrada aqui, ó. Eu apoio, dá certinho aqui o tamanho dessa faixa aqui da loja. Aqui eu até vou deixar mais clarinho, vocês viram que ficou mais claro. Vou deixar para fazer pontos de luz, de sombra. Muito bem, já fiz aqui a parte que eu queria nessa cor. Agora vamos mais uma vez mostrando para vocês a 169. Agora vou fazer a parte de dentro, só vou confirmar se é essa cor mesmo. No final eu vou voltar, porque acho que vai ficar melhor os detalhes desse tom aqui. Aqui vou fazer a mesma coisa. Prontinho. Vou deixar essas canetas de lado, a 169 e a 25, caso eu precise de novo para fazer detalhes. Agora vamos aos detalhes. Vou criar um pouquinho de sombras aqui, com lápis mesmo.
Estou usando lápis Castell, o lápis Faber-Castell 711, para criar as sombrinhas aqui. E aí já temos a primeira fase, fazendo uma texturinha aqui por dentro, uma sombreada, criando assim um efeito para dar um destaque aqui nessas letras. E aqui eu estou usando Faber-Castell 718 e Tris Noturna Siena Queimada. Aqui não vai ter muito o que preencher. Aqui, talvez aqui um pouquinho. Vamos deixar bem linda esta loja de livros e o seu leitor aqui muito concentrado. Provavelmente pode ser um livro de história. Então a gente vai estar depois fazendo uma capinha para esse livro que ele está lendo. Vou pôr como livro de história. Vamos, de repente, até dar nome para algum desses livros, colocando títulos neles. Vai ser muito divertido, pessoal. Eu já estou me divertindo bastante. Então, aqui tá já essa primeira fase. Vamos para a próxima. E agora vamos fazer o fundo de toda essa parede aqui dessa loja de livros. E eu escolhi aqui, pessoal, o 103 marrom tomate. Então, como eu falei no início, a inspiração era tons pastéis, mas foi puxando para esses tons mais marronzados, avermelhados, da paleta dos amadeirados, terrosos. E estou seguindo em frente, estou gostando do resultado. Aqui tem que ir com bastante calma. E sempre quando vai colorir, vocês podem ver que tem que ter uma sequência, uma certa precisão no vai e vem da caneta, para não ficar marcações onde começa e termina, dando uma continuidade ao vai e vem. Pode ser assim, como eu estou fazendo, né? Vai e vem, ou pode ser assim, ou pode ser assim. Vai depender do que no momento você está ali usando o tipo de movimento para preencher, né? Seu espaço do colorido. Aqui eu continuo com o movimento vai e vem. Vendo? Mesmo quando eu vou para um lado diferente, como foi aqui, eu arrastei de novo a cor para dar essa continuidade, para não ficar marcado onde começa um traço e onde termina outro. Vou fazer agora aqui o fundo também aqui, que aqui também é parede. Eu entendo que aqui, se não for o fundo da biblioteca, é uma vitrine. Eu vou fazer como se fosse o fundo, né? Acredito que é o fundo, sim. Se fosse uma vitrine, talvez tivesse mais alguma outra
um outro detalhe que indicasse isso. Olha, gente, que lindo que ficou, né? E também vou pintar como se fosse a parede lá de dentro da loja de livros. Olha que fofo que tá ficando. Eu vou começar com esse marronzinho, criando as sombras para dar aquela volumetria, né? A parte que eu imagino que seria das sombras. Gente, eu adoro esses efeitos. Acho lindo os efeitos do lápis sobre a caneta. E vocês vão me ver usando muito isso nos coloridos do Bobbie Goods. Já mostro o que eu estou usando aqui, ok? Aqui eu venho de leve, só para criar mesmo uma sombra, um contraste, tá vendo? Que nem eu fiz aqui, ó, bem de levezinho. Agora aqui, ó, como é a sombra da coluna sobre a parede, eu tenho que ir assim. Ou poderia vir assim também, tanto faz. Mas aí tem essa coluninha, então eu imagino que é ela que está criando aqui a sombra. Então eu vou fazendo aqui. Bem assim, debaixo mesmo do risco, do traço do desenho. Não avançando muito, é só para dar aquele volume mesmo, aquela volumetria aqui. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui da prateleira, a sombra da prateleira sobre a parede aqui dos livros. E aqui tem que ser bem assim, com paciência e atenção, para não avançar muito, né? Porque essa sombrinha eu quero assim, não muito avançada, para não cobrir muito o fundo da parede que eu já fiz ali. Aqui eu já estou criando a sombra dos livros. Aqui eu vou escurecer mais porque é um cantinho que é tem bastante sombras. Bastante reflexo de sombra aqui do cachecol, mas venho bem de leve mesmo, só para o banquinho. Aqui, ó, também vamos ter mais um ponto de sombra. Isso aqui ele valoriza bastante a técnica da luz e sombra. Aqui e agora eu estou usando também, eu usei o 711, tá? Para fazer os detalhes da sombra onde eu quero um pouquinho mais escuro. Agora eu vou vir com esse ocre da Noturna, só para dar uma homogeneizada aqui, para não ficar assim muito marcado, embora a sombra, se a gente for fazer uma sombra, ela fica marcada. Mas eu vou trazer um pouquinho desse ocre em cima, para deixar um pouquinho mais homogênea. Um pouquinho mais assim, misturada, né? Tirar um pouquinho da marcação. Só como um detalhe mesmo, né? Ainda vou ver essas luzinhas, como é que vamos fazer, mas enfim, é isso e eu tô gostando muito do resultado. Agora eu vou fazer aqui as sombrinhas desses livros aqui na parede, a sombra deles sobre a parede. Aqui é só contorno mesmo.
Então eu tô gostando. Tá ficando muito bom aqui essa mix media, é assim que o pessoal fala, os professores ensinam. Mix media, mistura de técnicas, de texturas. Aqui eu estou usando, por exemplo, lápis e caneta, né? Vou deixar um pouquinho mais escuro. Aqui a porta também vai ter uma sombra da porta, sombra da parede. E agora vamos colorir essa porta. Eu vou usar a Posca, a cor marrom. Eu queria um marronzinho mais claro. Como eu não tenho ali nos marcador, então eu vou vir com essa Posca aqui. Eu tô vindo assim quase sem encostar para não ficar muito escuro, porque a ponta também ela tá provocando umas ranhurazinhas no papel. Mas eu tô achando até legal, porque isso aí vai dar essa textura de madeira para a porta. Aí depois eu vou vir com o lápis. Olha, pessoal, tô até gostando aqui do que tá acontecendo da caneta fazer as ranhuras, para dar bem aquele efeito. Depois eu vou vir trabalhar com lápis marrom um pouquinho mais escuro, para fazer bem efeito madeira mesmo. Então, assim, vocês viram como a gente pode também tirar proveito do que parece assim estragado, mas não está. Está favorecendo o processo, porque eu já gostei aqui do resultado, do jeito que ficou. E essa era a minha ideia desde o início, que a porta tivesse uma textura bem madeira mesmo, que lembrasse madeira. Então aqui tá surtindo efeito. E quando ele solta, arrasta, arranha o papel, eu vou tirando, sem problema nenhum, né? A gente vai tirando, vai arrastando. Isso aí uma colorista falou que é assim mesmo. Tem caneta que às vezes pode ser de problema de fábrica, né? Na fabricação, e provoca esse probleminha, e aí tirar proveito disso é só ir tirando o que ela arranha do papel. Olha que coisa linda que ficou esse efeito aqui de madeira. Nem precisaria fazer muita coisa aqui, mas eu vou dar uma sombreada com um lápis marrom mais escuro, só para fazer detalhes mesmo de volumetria. Olha, gente, que legal! Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou aproximar mais um pouco. Aí, olha só que legal que ficou. Que lindo que ficou. Achei lindo esse efeito. Que nem efeito de madeira, as ranhuras. É uma coisa que aconteceu por acaso. Até, como eu falei, né, por um defeito da própria caneta. Ela tá arranhando, tá colorindo, mas tá arranhando o papel e vai soltando umas ranhurazinhas que eu tô só tirando com a mão. Muito legal, gostei. Espero que vocês também gostem, estejam gostando. Eu sempre limpo aqui, ó, tá vendo esse bocalzinho dela aqui?
eu sempre costumo limpar até com uma toalhinha úmida, né? Tiro a ponta, coloco embaixo da torneira e deixo a água correr para limpar a ponta, para não secar a tinta aqui, porque senão na próxima vez que você for usar, você não vai conseguir, vai estar duro, porque a tinta endureceu. Você vai ter que tirar ela e ir limpando, passar uma escovinha de leve, aquelas escovinhas macias, para ir limpando a tinta que ficou aqui. E eu sempre guardo elas assim, na horizontal. Agora, por exemplo, eu vou deixar ela aqui com as outras assim para baixo, a ponta, porque talvez eu use de novo, não sei. Vamos fazer agora aqui o detalhe da madeira, fazer assim bem fininho, né? Então, agora eu vou fazer aqui o detalhe da madeira com lápis de cor Super Soft da Faber-Castell 711. Eu apontei a ponta para sair bem fininho, algumas riscadinhas assim só, né? E para fazer um sombreamento aqui, tá? Só uma coisinha ou outra, nada demais aqui, por exemplo, aqui onde está a janela, eu vou fazer um sombreamento aqui. Ele nem aparece, talvez eu tenha que pegar um marrom mais escuro. Pronto, já deu. Não quero que suba também muito, porque eu gostei aqui do efeito. Aqui eu vou fazer a sombra dessa janelinha, que acredito que é para pôr carta, né? Passar cartas, correspondência. Ó, vou fazer aqui embaixo da janela também. Vocês podem ver aí que bonito que tá ficando. Já gostei dessa minha porta, acredito que vai ficar assim mesmo. Bem, agora vamos fazer aqui a janela, a janela de vidro da porta. Eu vou começar passando esse cinza bem clarinho para ficar fazer o efeito vidro, senão não vai aparecer. Aqui, não sei se é vidro aqui. Não vou fazer efeito vidro, depois eu vou pensar no detalhe. Agora eu vou trabalhar com os 724, 735 da Faber-Castell e caneta branca da Signo, ponta fina. Vou fazer aqui um pouquinho de sombrinha, só aqui em volta, bem de leve, como se fosse um pouco da sombra vindo lá de cima, por trás dessa janela de vidro aqui, da porta. Eu vou fazer assim, ó, tá vendo? Aqui eu venho de leve. Deixo assim umas ranhurinhas do lápis, um pouquinho mais intensa, para mostrar, para parecer mesmo vidro, senão não aparece, né? Porque a gente tá lidando com material de colorir, então se não fizer isso, não aparece o efeito. Isso aqui eu nem aperto o lápis, só vou assim, bem aleatório, né? E aqui eu dou uma leve sombreadinha, só para marcar como essa grade, que essa grade seria de ferro, ou de ferro, né? Porque é preto, então eu vou estou fazendo a sombra dela aqui sobre o vidro. Vamos dizer que ela é um pouquinho larga. Então, cria uma leve sombrinha, um leve reflexo também aqui. Vou vir agora com esse, que é um cinza um pouquinho mais azulado, só por cima, para dar uma clareada, um pouco mais de opacidade, né, do vidro. Pronto, e eu ainda posso pegar o meu instrumento para toda obra, que é o Luminance 001, que é o branco, e ó, fazer
Ó, dá essa claridade aqui aonde eu quero mais claro, um pouco. Pronto, é isso aí. Agora vamos vir com a caneta branca, criando alguns risquinhos. Gente, ficou muito clarinho, quase sumiu o branco, então eu vou vir agora com essa da atriz aqui, que costuma ser um pouquinho mais grossa, assim, um pouco mais vibrante, um pouco mais intensa, assim, a cor branca. Prontinho, só em alguns pontos mesmo. É tão gostoso fazer isso que dá vontade de ficar aqui fazendo só isso. Só colorindo, fazendo texturas. Prontinho, gente. Aí já temos, então, a nossa janela. E agora eu vou fazer essa parte de baixo aqui. Vou cobrir com esses dois tons aqui, ó. O 69 e o 25. Vou vir com o 25 aqui do lado. Escolhi essas cores justamente para dar um contraste com a porta. Então, um pouquinho mais claro. Olha que graça que ficou. E agora, podemos fazer depois uma textura. Esse daqui. Esse tom aqui que é o 169. Para não ficar só tom de madeira essa porta. Vamos à textura agora ali nessa porta também. Vou usar esse aqui. Só para fazer um sombreamento. Bem leve, só arrastando. Só para dar uma texturinha. Eu imagino que é de madeira também, né? Olha aí, ficou bom, né? Agora eu vou fazer nessa daqui. Eu peguei esse 807, é um tom meio assim, dourado. Vou fazer bem de leve, porque aqui o espaço é bem menor, só para dar uma textura. E aqui esse detalhe aí da portinha aqui da caixinha de carta, vou fazer dourado. E o trinco da porta também, a fechadura da porta. E agora vou fazer a textura ali. Com um pouquinho de marrom, maneira bem intensa mesmo. E aqui o amarelo para dar uma leve luz, um pouquinho de luz aqui. Pronto, ó, tá vendo? Criar o ponto de luz aqui no meio, aqui na fechadurinha também. Dou uma apertadinha e eu vou vir de novo. Eu vou vir com esse dourado aqui para dar uma homogeneizada aqui. Prontinho, está pronta a loja do ursinho. Logo depois vamos fazer esses detalhes aqui. Fiquem acompanhando, fiquem atentos, vão acompanhando todo o processo que vai ficar cada vez mais fofa essa loja de livros. Vamos finalmente colorir aqui as prateleirinhas.
Aqui eu usei a 132. Agora eu vou começar a colorir esses livros. Vou usar cores aleatórias, como a 103, que eu já usei, mas vou usar de novo. Primeiro eu vou colorir todos os livros e depois eu vou colocar alguns títulos. Esses três aqui eu vou pintar na mesma cor. Eu usei a 25, a 132 e usei a 169. Aqui a 97. 97 eu quero usar em várias capas, que é o marrom. Agora o 42. Aqui o 47. Aqui o 94. Agora o 31. Fazer um capa vermelha. Estou usando o 11, 32. Agora vamos dar profundidade para alguns aqui, dar aquela volumetria, né, que eu gosto de fazer. Aqui a sombrinha, né, da parte de cima do teto da prateleira sobre os livros. Agora, com esta caneta marrom e esta preta, eu vou dar nome para alguns livros, só que eu vou escrever na vertical. Vou pôr aqui. Realmente é muito pequeno espaço. Pronto, alguns deus para pôr nome, outros já não. Eu vou colorir esse quadrinho aqui. Eu vou fazer com lápis de cor o 723.
O banquinho também vou fazer aqui mesmo. Esse tapetinho vou fazer esse tom aqui cinza mesmo. Prontinho os detalhes. Vamos finalmente fazer as roupinhas aqui do ursinho. Vou começar com o 70. Vou fazer o pomponzinho dele azul. Eu vou usar o azul ainda, depois vou vir com vermelho. Vou fazer esse gorrinho todo colorido. E verde. Vou vir com azul aqui no final. Então, eu tô usando o azul 70, verde 55, amarelo 34 e o vermelho número 10. Agora eu vou fazer aqui também, vou fazer assim. Só que eu vou fazer maior os detalhes aqui. Ele tá combinando super bem as coisas. Aqui o cachecol vou fazer azul. Aqui flequinhos, aqui esse detalhe é amarelo. E o casaco dele vamos fazer, o casaquinho vamos fazer vermelho. Pelo jeito ele está de luvinha. Eu vou fazer como se tivesse até aqui. Talvez um macacãozinho. Não sei, vamos dizer que o casaquinho até aqui. Eu usei o 104 para colorir ele. Agora eu vou fazer aqui as pecinhas dele. Com 94, 132. Fazer aqui os detalhes da orelhinha dele. Agora vamos fazer esse livro. Vou usar o 143 aqui para fazer o livro. Vou escolher esse azul para não ficar tudo muito escuro. Aqui o 143.
E agora um 70 no meio. E vamos dar um nome para esse livro que ele está lendo. Prontinho. Agora eu vou fazer aqui esse detalhe das lamparinas, que ainda faltou, né? Vai parecer bem assim de ferro, um tom assim dourado. Vou pegar esse marrom 784 da Super Soft para fazer aqui um sombreamento. Então, pessoal, aqui já está concluído todo esse desenho. Agora vamos fazer aqui uma moldurinha. Agora eu vou fazer umas texturinhas aqui na roupinha dele e depois vou fazer já esse fundo. Aqui eu vou fazer uns pontinhos de luz. Como se fosse os pelinhos do gorrinho dele. Primeiro vai numa direção, depois vem em outra, cruzando com os que já foi feito. Aqui não vai aparecer, então não vale a pena fazer. Então eu vou deixar lisinho mesmo, talvez eu faça uma outra textura.
Olha que graça que ficou, gente. Já aqui no cachecolzinho dele, eu vou fazer diferente, como se fosse um tricô. Você vai fazendo isso aqui. Um Vzinho, aí depois outro. E aí tem uma textura, só que ela some, a tinta absorve muito essa caneta. Prontinho, e agora vamos fazer o fundo aqui desse Bobbie Goods, desse ursinho, aliás. Eu resolvi usar o 175 para fazer aqui o fundo, como uma finalização mais bonita, né? Deixa eu ver, acho que aqui é melhor. De todo esse processo desse colorido. E aí aqui está o 175 que eu usei para fazer esse fundo. Gostei muito do resultado. Um grande beijo no coração, Deus os abençoe. E não esqueçam, pessoal, por favor, de deixar o seu like, comentar e compartilhar.